Vamos lá, gente. Tudo bem aí? Preparado? Pronto para receber do Senhor? Amém. Glória a Deus. Queridos, a pastora Dani falou aqui no vídeo e nós falamos também sobre o sentimento, às vezes, de incapacidade de realizarmos algo. Você já sentiu isso na sua vida? Você já se sentiu incapaz de realizar alguma coisa na sua vida? Quem já sentiu isso? Se olhar e falar assim, poxa, essa situação aqui é difícil. Isso aqui eu acho que eu não consigo fazer não. Isso aqui talvez eu não vou dar conta não. Essa situação aqui para mim é difícil. Tem coisas que acontecem às vezes na nossa vida e elas geram esse sentimento na gente. Muitas vezes esse sentimento ele é aflorado quando nós encontramos grandes desafios. Quando algo grandioso aparece para a gente fazer, é comum a gente sentir essa incapacidade. É comum a gente colocar barreiras. A gente olhar e falar assim, isso aqui é difícil demais. Eu acho que eu não vou conseguir fazer não. Tem gente que desiste até mesmo antes de iniciar o processo. Tem gente que nem começa. É melhor nem começar, porque se eu começar, talvez eu não dê conta, aí pode ser que eu passe vergonha. Pode ser que alguém venha me cobrar. Pode ser que, vou ficar mal na fita, né? Comecei uma coisa e não acabei. Esse sentimento é mais comum do que a gente imagina. A Bíblia, ela relata algumas pessoas que tiveram essa insegurança. Essa insegurança, às vezes, ela vem por conta, às vezes, de um passado. Histórias que você, de repente, tentou fazer algo, não conseguiu, e aquilo te frustra. E aí, quando você encontra um desafio, você fala assim, peraí, isso é grande demais para mim. Você não consegue se ver realizando aquilo. O Ministério Kids é algo grande. É algo grandioso no reino de Deus. Talvez a gente se sinta impedido, incapaz de realizar algo nesse ministério, porque temos insegurança. Porque olhamos e falamos assim, poxa, eu não levo muito jeito para criança, sei nem como é que fala com criança de direito, como é que vai ser isso? Mas Deus, Ele o tempo inteiro nos desafia a vivermos os propósitos que Ele tem para a nossa vida. E quando a gente começa a criar essas dificuldades, essas incertezas, elas aparecem, elas tentam nos paralisar, a gente deixa de viver coisas extraordinárias com Deus. A gente deixa de viver coisas grandes que Deus tem para realizar através da nossa vida. Nós estamos aí, ao longo desse ano, falando sobre intimidade com o céu. E nesse mês agora de fevereiro, a gente vai pregar sobre visão. Nós temos uma visão aqui para a nossa igreja. Deus colocou uma visão no coração do pastor Josué, que é o pastor sênior da nossa igreja. Essa visão, ela vem sendo disseminada para todas as igrejas, Atitude Zona Sul, e outras igrejas também, espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. A nossa ideia é nós abraçarmos essa visão e vivermos esse sonho que Deus colocou no coração do nosso pastor. Agora, essa visão, ela só vai acontecer se de fato Deus estiver nesse negócio. Essa visão só vai ser realizada, essa missão que Deus tem para nós como igreja, ela só será realizada se Deus estiver presente nisso aqui. Porque nós estamos falando de uma visão espiritual. Nós estamos falando de algo que nasceu primeiro no coração de Deus, para depois Ele colocar no coração do pastor Josué, e assim no coração dos pastores. Nós entendemos essa visão, abraçamos essa visão e queremos viver essa visão. Essa visão não tem a ver com o pastor Josué, essa visão tem a ver com a palavra de Deus. Essa visão tem a ver com um projeto, um sonho de Deus em ganhar vidas, alcançar vidas, restaurar famílias. Essa é a visão que a gente tem como igreja. Por isso você está em célula, e se você não está, você está em pecado, brincadeira. Mas você deve procurar uma célula. Por quê? Faz parte da visão da igreja. Faz parte da comunhão, faz parte do cuidado, faz parte do amor de Deus para com a tua vida. Deus, Ele pode manifestar o amor dEle para você sozinho? Pode. Mas Deus, Ele usa pessoas.
A Bíblia está repleta de exemplos que falam sobre isso. Deus, Ele quer usar gente para fazer a obra dEle. Ele quer usar eu e você. Por isso que você está lá na célula. Por isso você está aqui na igreja. Você pode pensar assim, não, pastor, eu tomei meu banho, me arrumei, botei meu perfume, coloquei a roupa e eu vim para a igreja. Amém, glória a Deus, foi uma decisão sua. Mas você está aqui porque Deus te chamou para você estar aqui. Porque Ele te convidou para estar aqui. Porque é projeto dEle transformar a sua vida. Ele tem um chamado para você, você crê nisso? Amém? Ou você está aqui à toa? Deus tem um chamado para você, sim ou não? Sim. E hoje eu quero pensar com você sobre isso. Eu quero pensar com você nessa manhã o que Deus vê em nós quando Ele nos chama. O que Deus viu em mim para me chamar? O que Deus viu em você para te chamar? Você já parou para pensar nisso? Quem sou eu para Deus me chamar, pastor? É verdade. Quem somos nós? Quem somos nós para Deus nos chamar? O que Deus viu no nosso coração? Quando Deus olhou para a sua vida, será que Ele falou assim, poxa, esse aqui é bom demais, esse aqui é capaz? Será que foi isso que Deus viu? Será que Deus, quando olhou para a sua vida, Ele falou assim, ah não, poxa, ela é espetacular, olha o currículo dela. Será que foi isso que Deus viu? Não. Eu posso te afirmar que não foi isso. E hoje, quero te convidar, você abrir a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 4. Êxodo, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 1, verso 1 até o 17. Êxodo, capítulo 4, versos de 1 a 17. O texto está aqui. O texto diz assim: Moisés respondeu: E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não veio ao seu encontro? Então o Senhor lhe perguntou: O que é isso na sua mão? Uma vara, respondeu ele. O Senhor disse: Jogue-a no chão. Moisés jogou-a, e ela se transformou em uma serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: Estende a mão e pega pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e essa se transformou em uma vara em sua mão. Novamente, aquilo que era uma vara, se transformou numa serpente. Deus dá a ordem, ele pega pela cauda, se transforma de novo numa vara. Então o Senhor disse: Isso é para que eles acreditem que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. O Senhor ainda disse: Põe a mão dentro da sua veste. Assim Moisés pôs a mão dentro da veste, e quando retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: Agora ponha de novo a mão dentro da sua veste. Moisés tornou a pôr a mão dentro da veste, e quando a retirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Então o Senhor continuou: Se eles não acreditarem em você e não derem atenção no primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. Se ainda assim não acreditarem nesses dois sinais que lhe derem ouvido, e nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo, derrame sobre a terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Moisés, porém, disse ao Senhor: Se me permite, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Tenho muita dificuldade para falar. O Senhor lhe disse: Quem deu a boca ao homem? Quem fez o mudo ou surdo? Quem concede vista ou torna cego? Não sou eu, Senhor? Agora, pois, vá, eu o ajudarei a falar, ensinando-lhe o que dizer. Moisés, porém, respondeu: Ah, Senhor, peço-te que envie outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei
que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com você quando falarem e os instruirei sobre o que fazer. Ele será o seu porta-voz diante do povo e falará como seu representante. Você falará a ele como se fosse o próprio Deus. Leve na sua mão essa vara, porque com ela você fará sinais milagrosos. Feche seus olhos, vamos orar? Deus, essa é a tua palavra, Deus. E nós cremos que hoje o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã, porque o Senhor nos chama para vivermos algo sobrenatural contigo. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero começar trazendo o contexto dessa história aqui para vocês. Esse capítulo 4 aqui, ele é uma continuação do capítulo 3 do livro de Êxodo. Se você pegar o capítulo 3, você vai ver que ele começa ali, e no capítulo 4, Deus continua falando ali com Moisés. O fato é que a história de Moisés, ela traz alguns ensinamentos para a gente. O povo estava lá, vivendo no Egito. De repente, o faraó começa a olhar aquele povo, se sente ameaçado. Tem muita gente aqui, esse povo está crescendo demais. Daqui a pouco esse povo vai se rebelar contra o reinado. É melhor a gente fazer alguma coisa. A ordem foi: mata todos os meninos. Mata todos os meninos, porque eles perdem força de guerra. Já não multiplicam mais. Então vamos mandar matar todos os meninos. Então ele dá essa ordem. Moisés nasce. A sua mãe pega, você conhece a história, ou se não conhece, já ouviu a musiquinha lá, né? Joquebed, Moisés não vai morrer, né? Ele pega então, ela pega, bota o cestinho, coloca o seu filho, coloca no rio Nilo. A filha do faraó está lá se banhando. Olha aquela criança, se apaixona por ela. Eu vou levar esse menino. Leva o menino, começa a cuidar. A mãe dele vai lá amamentar. Aquele menino cresce. Um dia, ele olha para o seu povo hebreu, ali oprimido pelo povo do Egito. Ele então mata um egípcio. E aí ele fica com medo, foge. Lá, ele constitui a sua família, encontra a sua esposa, tem filhos, e ali, Moisés então começa a viver uma vida tranquila. A vida dele estava estabilizada, estava lá cuidando do rebanho do seu sogro, a vida de boa. Como o pastor Vinícius falou aqui semana passada, na sua zona de conforto, tranquilo, tem gado, tem água, tem família, está tudo bem. E aí Deus aparece para ele no meio de uma sarça, e no meio daquela sarça, o Senhor começa a tratar com Moisés, a chamar Moisés. E esse chamamento tinha um propósito: libertar o povo de Israel das mãos do faraó. Deus chega para ele e fala assim: olha só, eu tenho uma missão, pega a visão aí, Moisés, você vai ser o libertador desse povo. A pergunta que eu faço para você: Deus é soberano sobre todas as coisas, sim ou não? Deus não poderia ter ido lá e quebrado o coração de faraó? Deus não poderia ter falado para ele assim: ei, faraó, é o seguinte, liberta esse povo aí porque é o meu povo. Mas Deus chama Moisés e fala para ele assim: ó, você vai lá, você que vai lá, é você que vai lá falar com o faraó, mas logo eu que vou ter que ir lá. E aí Deus começa ali a tratar com ele, mostra para ele alguns sinais. Nesse texto aqui, eu começo a perceber um chamado de Deus específico para a vida de Moisés desde o seu nascimento. Não foi à toa que Moisés foi criado por aquela família ali. Não foi à toa que ele foi criado dentro de uma cultura do povo egípcio.
Deus tinha um propósito na vida dele, assim como Deus tem um propósito na nossa vida aqui. Não importa o que você viveu, não importa o que você passou, não importa por onde você passou, o que eu tenho para te dizer é que Deus tem uma visão para essa igreja e você faz parte dessa visão. Assim como Deus chamou Moisés para libertar o povo de Israel das mãos daquele faraó, Deus também te chamou para libertar o povo do pecado, para trazer liberdade aos cativos, para libertar o povo que ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, do inferno. Foi para isso que Deus nos chamou e por isso nós estamos aqui como igreja. Agora, o que Deus vê em nós quando Ele nos chama? O que Deus viu em Moisés? O que Deus vê na sua vida e na minha vida? Essa é a pergunta que eu gostaria de responder para você nessa manhã, à luz desse texto que nós lemos. Olha o que diz aqui, no primeiro versículo que nós lemos. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não veio ao seu encontro? A primeira coisa que Deus, Ele enxerga em nós, Deus vê em nós muito mais do que as nossas limitações. Deus, quando Ele olha para mim e para você, Ele vê algo além das nossas limitações, muito além das nossas incapacidades, muito além das nossas limitações. Deus não está nem um pouco preocupado com a sua limitação e com a minha limitação. Ele tem um chamado, ponto, e Ele olhou para você e falou assim, é você, é você. Nesse versículo aqui, Moisés, ele olha até para uma possibilidade real, é legítima a indignação dele, ele olha para as circunstâncias e ele fala assim, peraí, mas eles podem questionar, eles podem falar assim, não, Deus não apareceu para você não, isso é tudo uma falácia, você é um mentiroso, Moisés. Reparem que o Deus que aparece para Moisés não é o Deus do Egito. O Deus da cultura egípcia era outro. O Deus, o Yahvé, aparece sim para ele. O Deus Todo-Poderoso aparece aqui para Moisés. E nesse momento aqui, o que a gente chama na teologia de teofania, Deus aparece ali para ele, naquela sarça. Deus começa a falar com ele. Mas Moisés, ele está preocupado com as suas limitações, ele está olhando para ele está vendo a possibilidade desse plano aí, dessa missão, não dá certo. Deus, vai que isso não dá certo. Como é que eu vou fazer? Que história é essa? Lembrando, como eu falei aqui, Moisés saiu fugido do Egito. Ele matou um egípcio. Devia passar pela cabeça dele assim, imagina só, Neto, eu vou voltar para lá, para o lugar onde eu cometi um crime, se esse povo me reconhece, estou lascado, vou ser preso, próximo morrer, está tudo tão bem aqui, Deus, está tudo tão confortável, por que eu? Para que o Senhor está me chamando? E se os anciãos lá do Egito não acreditarem em mim? Aí lá no versículo 10, ele questiona Deus, por que eu? Eu não falo bem, eu tenho dificuldade na minha fala, Deus. Alguns estudiosos vão dizer que ele podia até ser gago ou fanho, tinha dificuldade na fala. Mas não há como comprovar isso, diz que ele tinha a língua pesada, tinha dificuldade para falar. E aí ele pergunta a Deus, mas por que eu? Talvez você esteja aqui se perguntando isso, Deus, por que eu? Por quê? Diante desse chamado que foi feito aqui hoje para servir no Kids, você pode estar se perguntando, Deus, mas por que eu? Eu estava quietinha aqui, a pastora Dani foi passar esse bendito desse vídeo aí, chamando para servir no Kids. Por que eu? Por que eu vou ter que ir lá pintar o muro da escola? Por que eu tenho que assumir uma célula? Por que eu tenho que cuidar de gente? Gente dá trabalho. Tem gente que é fofoqueira. Aqui não.
Tem gente que é chata. Aqui também não. Mas o fato é que a gente pode se questionar. Por que eu? Moisés começa a se perguntar lá no versículo 13. Ele vai dizer assim para Deus: Deus, olha só, envia outro em meu lugar, tentando fugir daquilo que Deus tinha para ele. Talvez você está fugindo, Deus está falando com você há tempo, e você está aí: Deus, não, manda outro no meu lugar, Deus, me deixa quietinho aqui. Para que você está arrumando problema para mim, Deus? Eu vou ter que fazer isso, Deus? Agora, cuidar de pessoas, abrir a minha casa para receber célula. Toda semana, o pessoal vai embora, depois tem que ir lá limpar a casa toda. Você pode estar se questionando. Manda para minha casa não, manda lá para a casa do Eldo. O apartamento é muito pequeno, vai para a casa do Eduardo que é maior. Que isso, Deus? Lá em casa não. Eu não tenho nem empregada, Deus. No dia seguinte eu trabalho cedo. Aí sou eu que tenho que limpar, Deus. Você pode estar se questionando. Você pode estar colocando um monte de desculpa para deixar de cumprir a visão que Deus tem para a tua vida. A missão de alcançar gente, cuidar de gente, levar pessoas a viver essa intimidade com o céu. É bom demais quando a gente tem intimidade. Você imagina Moisés ali, Deus falando com ele, a sarça, coisa gostosa, Deus está falando comigo, é Ele aqui presente. Mas está tudo bom, para por aí, Deus, eu não vou não. Quando olhamos para o chamado que Deus tem para a nossa vida, para a visão que Ele tem, é comum a gente pensar como Moisés. É comum a gente olhar para as nossas limitações. É comum a gente achar que não é capaz. Agora, é comum você pensar. Agora, não é correto, não é certo nós deixarmos com que isso paralise o nosso chamado. Não é legal a gente deixar que isso impeça a gente de viver o extraordinário de Deus na nossa vida. Pode questionar. Agora, avança. Vai em frente. Não deixa de fazer. Não fica olhando só para as suas limitações. Quantas vezes nós olhamos somente para as nossas limitações? Achamos assim: não, ninguém vai acreditar em mim. Tem gente mais capaz. Você não conhece a minha história. Vão questionar: será que ele mudou mesmo? Será que ela mudou mesmo? Você começa a olhar para a sua limitação. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O Deus que te chama é o Deus que te dá autoridade. O Deus que te chamou é o mesmo Deus que vai confirmar o seu chamado, apesar das suas limitações, apesar das minhas limitações. É o mesmo Deus. Ele te chamou, Ele entende, tem limite ali. O que Ele vê é algo além das nossas limitações. Ele enxerga muito mais do que eu e você estamos enxergando. Quem já dirigiu aqui numa estrada com neblina ou uma chuva torrencial? Já passou por isso aí? Irmãos, uma vez eu estava descendo de Além Paraíba, estava vindo para o Rio. Peguei uma chuva na serra, mais uma chuva, e estava aquela neblina que desceu, e os carros todos com pisca-alerta ligado. Aquela cena de terror, dá medo, o negócio dá medo. Porque o que você quer nessa hora é parar o carro, só que você está no meio de uma serra, você não tem lugar para parar. Aí você fala assim: o que eu faço agora? O que eu vou fazer? Aí você pega o carro e continua, está todo mundo andando, eu tenho que andar também. Todo mundo com pisca-alerta ligado, farol aceso. E aí você vai ali, devagarzinho. O risco é iminente. A qualquer momento pode acontecer um acidente. Pista molhada, visibilidade baixa, está difícil dirigir. Você não vê nem tão distante, o carro tem que estar pertinho para você poder enxergar. E o Mar gosta muito de dirigir, gosta de viajar, dirigindo, já passou por isso, Mar? Terrível. Uma vez voltando de Campos de Jordão, peguei uma chuva incrível, como eu nunca tinha visto na minha vida, no meio da estrada. O limpador de para-brisa ali, no máximo, não dava vazão. Passava um caminhão, dava aquela enxurrada de água em cima do carro, aí você se assusta ali, fica ali durinho para não
sofreu um acidente. Chegou uma hora que eu falei para a Rafa assim, falei, ó, se não melhorar, a gente vai ter que encostar o carro e parar, porque tá difícil, não estou enxergando nada. A visibilidade está muito pouca. E a gente tinha um casal que estava com a gente de carro, e ele também, mais à frente. Eu falei, meu Deus do céu, um medo por mim, um medo por ele, porque havia uma limitação na nossa visibilidade ali. Na estrada da vida, às vezes acontece isso. A visibilidade fica baixa, a neblina vem, a nossa incapacidade, a nossa limitação de enxergar não permite ver a estrada por completo, mas o Deus que te deu o caminho, Ele já está vendo o destino, Ele já está vendo aonde você vai chegar, Ele já sabe aonde Ele quer te levar. Ei filho, olha só, Faraó está te esperando, Ele vai te ouvir, Ele vai te ouvir, sou eu que estou mandando você ir. Sabe aquele vizinho lá que você às vezes fica pensando assim, já chamei para a célula, já convidei para a igreja, vou desistir. Deus está falando para você hoje, não desiste. A sua limitação não permite você enxergar o fim das coisas. Eu enxergo por completo, eu sei o final de tudo, eu sei. Não deixe de investir, não deixe de falar, vá adiante. Acredite naquilo que Deus está mandando você fazer. Confie as suas limitações no Deus que é ilimitado. Confie as suas limitações num Deus que é ilimitado. Às vezes nós queremos colocar Deus na mesma caixinha que a gente tem. Ah, minha limitação é essa, então eu preciso colocar Deus aqui, porque Deus pensa igual a mim. Não. Deus não pensa igual a gente. Ele não age igual a gente, Ele é o Todo-Poderoso, Ele vê além das nossas limitações. Segundo ponto, Deus vê em nós um instrumento útil, apesar das nossas fraquezas, Ele nos capacita. Deus, Ele vê em nós um instrumento útil, e apesar das nossas fraquezas, Ele nos capacita. Olha o que diz o versículo 2. Então o Senhor lhe perguntou, que é isso na sua mão? Respondeu ele, uma vara. Uma vara. Irmãos, Moisés, ele estava lá pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro. Estava lá. Estava tudo tranquilo. A vida estava boa. O instrumento dele de trabalho era o cajado. Estava ali o cajado na sua mão. E aí Deus vira para ele e fala assim, o que é isso aí que você tem na tua mão? Ele fala, um cajado. Está vendo o cajado? É com isso mesmo que eu vou te usar. É com isso que você tem na sua mão que eu vou te usar, Moisés. Deus está perguntando para você hoje aqui, o que você tem na tua mão? O que é isso aí que está na tua mão? É com isso aí que eu vou te usar. É com isso aí que eu quero te usar. É com isso. Deus manda ele jogar a vara no chão. A vara se transforma numa serpente. Imagina a cena. A serpente correndo atrás de Moisés, Moisés correndo da serpente, e de repente Deus fala para ele, ô Zé Mané, deixa eu falar para você, pega ela pela cauda aí. Pronto, agora transformou de novo. Um dos ídolos do Egito era a serpente. A coroa do faraó tinha uma serpente. O que Deus estava mostrando para ele ali, tinha um significado. Deus estava falando para ele assim, ó, o Deus do Egito, eu transformo em pedaço de pau a hora que eu quiser. Eu dou ordem para parar e ele para. O Deus Todo-Poderoso aqui sou eu. Ele poderia ter transformado num canguru, num leão, num tigre, num passarinho, qualquer coisa. Mas ele fez questão de transformar numa serpente. Mostrando para Moisés, falando assim, ó, eu estou no controle, Moisés. Eu estou no controle. Se o povo não acreditar nisso, vou te dar mais um sinal. Coloca a mão aí dentro do seu peito. Ele coloca a mão no peito. Quando ele tira a mão, imagina o susto. A mão leprosa. A mão branca igual neve. E de repente Deus fala para ele assim, agora bota a mão de novo. Ele bota a mão de novo. A mão limpa. A mão sã. A mão igual a todo o corpo.
Está satisfeito agora? Entendeu o recado? Entendeu o chamado? Pegou a visão aí, Moisés? Eu não estou mandando você ir, Moisés. Não, mas espera aí, Deus, não é bem assim. Manda outro no meu lugar. Deus fala para ele assim, ó. Você vai chegar lá, você vai pegar a água do Nilo. Vai pegar a água do Nilo, você vai jogar no chão, essa água vai se transformar em sangue, Moisés. O rio Nilo é o principal rio do Egito. É o rio que trazia vida para aquele lugar. É o rio que trazia alimento. É o rio que banhava aquela região ali. O povo dependia daquilo. E Deus fala para ele assim, ó, você vai pegar a água de lá e vai transformar em sangue. Quer mais algum sinal? Tá bom para você, Moisés? Agora você vai ou não vai, Moisés? Ele fala assim, não, peraí, não tá bom ainda não. Eu não consigo falar direito. É complicado para mim, peraí, Deus, que história é essa? Eu entendi, você está comigo, mas eu não sou bom na fala não. Peraí, eu vou te dar então mais uma solução. Ó, Arão está vindo aí. Ele vai contigo. A missão é tua. A missão é tua, mas eu vou te ajudar, eu vou te capacitar, eu vou te dar alguém que vai junto contigo. Já que você não fala bem, eu vou dar alguém para falar bem para você. Mas a missão é tua. A missão que Deus te entregou, meu irmão, é sua. A missão é para você, não joga para o outro não. Às vezes a gente parece que está brincando de batata quente com Deus. Deus joga no teu colo e você fala assim, opa, isso aqui não é para mim não, toma. Sai fora. Deus me livre desse negócio. Me deixa quietinho aqui no banco. Chega de dar desculpa para Deus. O que você tem na sua mão? O que Deus colocou na sua mão? Vai com o que você tem, meu irmão. Vai com o que você tem. Vai na dependência dEle. Vai entendendo que você é incapaz sim. Lá no versículo 11, Deus fala para ele assim, quem deu boca ao homem? Quem fez o mudo ou surdo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, Senhor? Deus está dando uma dura em Moisés, falando para ele, deixa de ser menino, vira homem, cara. Vira homem. Acredita no que eu estou te falando. Fui eu que criei todas as coisas. Se eu quiser, eu coloco a mão agora na tua boca aí, ó, você fica curado e você vai falar bem. Pronto. Deus poderia ter ido lá, como eu falei. Não. Para que esse trabalho todo com Moisés? Deus sabia que ele ia relutar. Deus sabia que ele ia questionar. Deus sabia que podia ter problema. Deus sabia. Deus olhou desde sempre e conhecia todas as fraquezas dele, mas Deus fala assim, não, eu vou capacitar esse Moisés, ele vai fazer essa obra aqui, é para ele. Essa visão eu quero que ele cumpra, essa missão eu quero que ele cumpra. Deus vai lá, capacita ele e manda ele falar com o faraó. Interessante, irmãos, que eu li uma história sobre Thomas Edison. Já ouviu falar em Thomas Edison? Thomas Edison, cientista muito famoso. Thomas Edison, ele pequenininho, estudava numa escola. Um belo dia, ele chega lá, seu professor escreve uma cartinha, um bilhete, entrega para ele, fala para ele assim, ó, você vai chegar em casa e vai entregar esse bilhete para sua mãe. Ele leva aquele bilhete para casa. Chega em casa, ele entrega o bilhete para sua mãe. A sua mãe começa então a ler aquele bilhete. E quando ela começa a ler aquele bilhete, ela começa então a chorar. As lágrimas escorrem pelo seu rosto. Aquele menino vira para a mamãe e fala, mamãe, o que está escrito aí? Ela falou assim, olha meu filho, aqui está escrito que você é um gênio.
e que essa escola, ela é muito pequena para você. Então o professor pediu para que eu mesmo treinasse você, eu mesmo educasse você. E a mãe então começa o trabalho com ele. Aquele menino cresce. Um dia sua mãe morre. A sua mãe morre, ele começa a arrumar a casa, e numa das gavetas ele encontra o tal do bilhete. Ele olha e fala assim, é o bilhete da escola. E quando ele abre aquele bilhete, ele começa a ler aquele bilhete, ele vê o que de fato estava escrito ali. E o professor escreveu assim, ó, seu filho é confuso e tem problemas mentais. Não vamos deixá-los vir mais à escola. Então, Thomas Edison começa a chorar. Ele começa a chorar. Ele começa a se lembrar daquele momento em que a mãe dele pegou aquele bilhete e leu para ele com outras palavras. Ele se torna um dos maiores cientistas da humanidade. Ele escreve isso no seu diário. Aquilo se torna notório para todo mundo. Irmãos, deixa eu falar para você, é isso que Deus faz com a gente. Às vezes, escrevem cartas a teu respeito e a meu respeito, dizendo que você não presta, dizendo que você é confuso mentalmente, dizendo do teu passado, dizendo das tuas incapacidades, escrevendo coisas sobre você que podem até ser verdade. Mas Deus fala para você assim, eu te vejo de outra maneira. Eu te enxergo de outra maneira. Porque eu estou vendo o processo pronto, concluído. Eu quero fazer algo extraordinário através de você e na sua vida. É isso. Deus não está procurando aqui gente perfeita. Deus está procurando gente com coração disponível. Deus não está procurando aqui um homem e uma mulher perfeito. Deus está procurando aqui homens e mulheres capazes de obedecer. Obedecer. É o que Deus estava querendo de Moisés. Moisés, me obedece, filho. Moisés, escuta o que eu estou falando para você, Moisés. Eu sei da sua incapacidade, sim. Mas eu vejo em você um instrumento útil, apesar das suas fraquezas, para cumprir um propósito que eu tenho, libertar o povo lá das mãos de Faraó. Apesar das nossas fraquezas, Deus nos escolheu, Deus nos deu um chamado, Deus nos deu uma missão, e nós estamos debaixo de uma visão para cumprirmos essa missão. Para que você cumpra a missão que Deus tem para você, você precisa viver essa visão. A visão de cuidado, a visão de discipulado, a visão de cuidar de gente, a visão de ter tempo a sós com Deus, a visão de ler Bíblia, a visão de participar de culto, a visão de estar na célula, a visão de amar gente, a visão de abraçar o outro, a visão de chorar com o outro, a visão de falar assim, nada vai me parar porque eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão que é mais importante do que as minhas incapacidades, do que as minhas fraquezas, do que as minhas limitações. É isso. Para finalizar, Deus vê em nós alguém que pode cumprir o seu propósito. Êxodo 4, versículo 12. Agora, pois, vá, eu o ajudarei a falar, ensinando-lhe o que dizer. Deus fala para Moisés assim, agora, pois, vá. Não fica mais aí parado não, chega de questionar, Moisés, chega de perguntar, chega de ficar indignado, chega de perguntar por que eu, agora vá, cumpre o propósito que eu tenho para você, eu tenho um chamado e você vai ser agora capacitado, porque eu estou te dando ferramentas para isso, Moisés, vai lá. Irmão, Deus foi muito paciente com Moisés. Eu não sei, se eu fosse Deus, eu não teria essa paciência não. Falar, não quer não? Então vou mandar outro. Não é assim que a gente vive?
Não é assim que a gente faz? Você vai lá, treina o camarada, investe na vida do miserável, investe tempo, discipulado, cuida, Alfredo, cuida, liga para ele, pastora Dani, investe tempo nela, vai lá tomar cafezinho com ela, aí daqui a pouco você fala assim, olha, tem uma célula aqui para você assumir. Ah não, célula não é para mim não. Ó, você já está com 5 células aqui, a gente vai te levantar agora a supervisora do setor. Eu vou ter que cuidar de 5 células? Quero não, pastor. Quero não. Muita gente, cuidar de uma já dá problema, quem dirá de 5? Deus foi muito paciente com ele. Deus foi muito paciente. Às vezes eu fico olhando para Deus ali, falando com ele. Não, olha só, coloca a mão no seu peitinho aí, vai. Ó, viu como é que sua mãozinha ficou? Viu? Ó, branquinha, né? Agora coloca de novo a mão. Viu? Papai curou. Papai curou. Joga aí no chão, vai, joga. Ó, a cobra vai te pegar, hein, Moisés? E aí ele corre. Agora pega pela cauda. Aí ele pega pela cauda. E Irmãos, Deus foi muito paciente. Talvez, o texto diz aqui que chegou uma hora que Deus ele se irou. Ele se irou com Moisés. Para de ficar perguntando, para de ficar questionando, eu não estou mandando você ir. O problema é o quê? Você não sabe falar, então eu vou botar alguém aqui para falar. Agora vai, chega. Agora, apesar das desculpas de Moisés, Deus não desistiu dele. Deus não desistiu dele. Aqui está um ensinamento para mim e para você. Nós não devemos desistir de ninguém. Não desista de ninguém. Teu marido não é convertido, não desista dele. Tua esposa não é convertida, não desista dela. Seu filho se perdeu, não desista dele. Seu vizinho convidou ele 30 vezes para ir para a cela, convida mais 30. Não desista dele. Deus não desistiu de Moisés, Deus não desiste de mim, Deus não desiste de você. Ele insiste em nós. Ele insiste. Não vamos dar desculpas mais para não convidar pessoas. Convide pessoas. Convide mesmo. Chame gente para a sua cela. Convide para a comunhão. Faça algo diferente lá. Viva a visão que Deus colocou nas suas mãos. Pastor Abe Uber, ele conta uma história muito interessante. Havia um homem que toda vez que ele passava indo para a igreja, com a sua Bíblia ali debaixo do braço, o camarada falava para ele: ei, vai para a igreja, né, Bíblia? E ele: ô, meu amigo, tudo bem? Você é um pastorzão, você vai ser um grande homem de Deus. E da outra vez ele passava, o cara ia lá e falava para ele de novo, rapaz, eu vejo você um pai de multidões. Ele começava a profetizar sobre a vida daquele homem. Ele começava a olhar para aquele homem como alguém que os olhos dele, humano, não conseguia enxergar. Mas nos olhos espirituais ele já enxergava quem seria aquele homem. Um dia aquele homem se converte. Um dia aquele homem aceita Jesus. Um dia aquele homem se prostra aos pés do Senhor. A vida dele é transformada. E hoje ele é um pastorzão. Um homem de Deus. Nós precisamos aprender a sermos assim. Olhar para o outro e falar assim: eu vejo você, alguém que Deus vai fazer uma obra grandiosa. Eu vejo você cuidando de muita gente. Eu vejo você um pastor, uma pastora de multidões. Eu creio que Deus pode fazer isso em você, e pode mesmo, meu irmão. Não são palavras lançadas ao vento, não. Porque o Deus que nos chama é o Deus que vai nos capacitar. O Deus que nos chama é o Deus que está vendo a história já pronta.
Ele dá missão, Ele dá visão, Ele capacita. Esse é o nosso Deus. Ele nos chamou para isso. Não podemos desistir de ninguém. Comece a profetizar. Uma vez eu estava vindo de São Paulo, lembrei disso aqui agora, não estava nem aqui. Estava vindo de São Paulo, tinha um jogo do Flamengo, e eu, como um bom flamenguista lá em São Paulo, queria assistir o jogo. Aí eu falei, bom, estava hospedado na casa de um primo meu, ele não tinha chegado em casa, não tinha como entrar. Falei, vou sentar num lugar para fazer um lanche, e vou assistir o Mengão. Sentei lá para assistir o jogo, Samuel. Terminou o jogo, estou indo embora, me para um camarada no meio da rua. Moço, paga uma comida para mim. Aí você está no meio da rua, a pessoa te aborda, às vezes você fica, né? Eu vou pagar, não vou dar dinheiro, não vou. Aí tinha uma lanchonete, estava esperando o Uber, eu falei assim, eu pago para você, cancelei o Uber. Falei para ele, vem aqui comigo. Entrei na lanchonete com ele, falei, qual é o teu nome? Aí ele me falou o nome dele. Aí eu falei, o que você quer comer? Ele foi lá, pediu um lanche. Eu falei, me conta a tua história aí. Eu comecei a conversar com ele. Ele contou a história dele. Ele era um baterista, alguém que um dia esteve aos pés do Senhor, e hoje, naquele dia, ele estava nas ruas, usando droga, crack, drogado. Ele, a esposa e a filha, a mãe dele desesperada, não sabia onde ele estava. Ele falou assim, entra aí no meu Facebook, você vai ver minhas fotos. Eu entrei lá no Facebook dele, olhei, estava ele lá na igreja, tocando bateria. Tinha que ser baterista, né? Baterista dá trabalho mesmo. Aí o camarada pegou, nada contra, tá, Jean? Não podia perder essa, né? Aí o camarada pegou, falou assim, anota meu telefone, eu perdi meu aparelho e tal, mas anota meu telefone. Só que o número do telefone que ele me deu não era dele. Quando eu cheguei no aeroporto aqui no Rio de Janeiro, recebo uma mensagem daquele número. Falou assim, alguém me passou o seu número, você esteve com meu filho. Era a mãe dele. Ele me passou o número da mãe dele, e por algum motivo ele deve ter entrado em contato com ela, mandando ligar para mim. E ela falou assim, você esteve com meu filho? Eu estou atrás dele há meses. Como é que meu filho está? Ele fugiu de casa. Eu não sei mais o paradeiro dele. Eu falei, olha, eu encontrei com ele sim, lá em São Paulo, expliquei toda a situação. Ela falou assim, eu desisti do meu filho. Eu falei, não, você não vai desistir do seu filho. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar a cama do teu filho, vai botar uma roupa de cama nova, uma roupa de cama lavada, cheirosa, o travesseiro trocado, e você vai declarar sobre aquele lugar que você está reivindicando o seu filho de volta para sua casa. Começa a orar todos os dias naquela cama, pedindo a Deus que traga ele de volta. Não desista do seu filho, porque Deus não desistiu de você, Deus não desistiu dele. Deus tem um propósito na vida desse rapaz. Eu não encontrei com ele à toa, eu não parei naquele lugar para falar com ele à toa, não. Deus tem um propósito na vida dele, sim. Aquela mãe me agradeceu, ela falou, eu vou fazer isso, pastor, eu vou fazer isso. Irmãos, eu não sei o fim da história, mas o que eu posso dizer para você é que o meu papel, a minha missão, eu cumpri ali naquela história. Eu quis mostrar para aquela mãe o seguinte: Deus não desiste de nós. Não desista do seu filho. Não desista. Deus te chamou para libertar vidas. Não desista de ninguém. Você precisa ser Moisés na vida de alguém. Você precisa libertar vidas de cativeiros que talvez a gente nem imagine. O cativeiro das drogas, o cativeiro da mentira, o cativeiro da pornografia, o cativeiro do vício com jogos. Tantos cativeiros que nos aprisionam. Nós fomos chamados para sermos Moisés na vida de alguém.